O que é destaque nesta edição? Governador decreta luto por mortes causadas pela Covid e define hoje prorrogação de medidas mais rígidas de isolamento. Amazonas tem 12.219 casos do novo coronavírus com 1.035 mortes. Processo que pode deixar prefeito de Parintins inelegível por 8 anos vai ser julgado hoje. Epidemia já causou 11.500 mortes no Brasil. Hamilton Mourão diz que emprego das Forças Armadas na Amazônia não pode ser por tempo indefinido. Ministério da Defesa apura se militares receberam auxílio de R$600 de forma indevida. ONU propõe 7 estratégias para a África controlar crise causada por pandemia. Homem corre de assaltante e é baleado no Santa Etelvina. Após o assalto, bandido sobe em árvore para se esconder, mas acaba espancado no Zumbi dos Palmares. Homem morre no João Lúcio após ser espancado. Outro foi morto com 7 facadas no bairro do Japim. Foi nesta madrugada. Moça de 21 anos é morta com facadas na barriga e pescoço na casa do namorado, no centro da cidade. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O clima-tempo dizia que era de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros com temperatura máxima de 30 graus. Isso já aconteceu. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado com chuva localizada e com 24 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 12 de maio. Chegamos aos 132 dias do ano e faltam 234 para terminar 2020. Dia dos Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio. Também é o dia do enfermeiro, dia mundial da fibromialgia e o dia do islamismo. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem 27 metros e 32 centímetros. O Negro já subiu 9 metros e 26 centímetros. Apesar do mau tempo, estão abertos os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada, que operam sem restrições. Fatos marcantes da história: em 1982, Papa João Paulo II escapa de atentado em Portugal. Em 2008, sismo na China com epicentro na província de Sichuan resulta na morte de 70 mil pessoas. 2010, Airbus A330, que fazia o voo Africa Airways 771, cai pouco antes de pousar no aeroporto internacional de Trípoli, matando 104 das 105 pessoas a bordo. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, muita chuva nessa madrugada, meteorologia prevendo pouca chuva, apenas 10 milímetros, mas já choveu bastante e forte, não é, Pellegrini? Já sim, Paulo, e seguramente já ultrapassou esses 10 milímetros, né? Muita chuva na cidade, Paulo, a situação realmente de muitos bairros aí, muitas ruas alagadas. Já conversava com nossos amigos aí que são os profissionais do volante, da madrugada, aí o pessoal do transporte especial, que já me disseram que tem muitas vias alagadas na cidade, Paulo, e essa chuva também já começa a se espalhar pela região metropolitana. É o caso do município de Iranduba. Já fiz contato com as pessoas da comunidade lá, tipo o Lago do Limão. Nesse momento chove e chove muito forte, Paulo. Pellegrini, pistas escorregadias e aquaplanagem é perigosa, né, Pellegrini? É sim, Paulo, né? Nas nossas principais vias, aqui na área da Zona Norte e Zona Leste, choveu e choveu muito. A chuva já foi, Paulo, já passou, porém, fica esse risco aí da aquaplanagem, por exemplo, na Avenida Camapuã, nas proximidades ali do terminal, na Avenida Grande Circular também tem trechos que ficam ali com muita água na pista e o risco de aquaplanagem sim existe, Paulo, e para quem está dirigindo nesse momento, todo cuidado é pouco. Pellegrini, o homem foi espancado e foi levado para o João Lúcio. Já chegou morto lá, Pellegrini?
já chegou praticamente morto, Paulo Guerra. Ele foi brutalmente espancado e deu entrada era por volta de 2 horas da madrugada de hoje. De tudo foi feito, Paulo, para salvar a vida desse homem. Entretanto, às 3h18 ele acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Não se tem ainda, Paulo, a identidade oficial dessa vítima de espancamento. O corpo já foi para a IML, Peregrini? Não, Paulo, daqui a pouco às 8 horas da manhã, na troca do plantão, que deverá ser removido para o Instituto Médico Legal. Peregrini, próximo à obra no bairro do Japim, um homem foi morto com 7 facadas. O que teria acontecido, Alberto? Pois é, Paulo, é um mistério ainda, né? A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local do crime, no bairro do Japim. O jovem que aparentava ter entre 18 e 25 anos, foi morto, Paulo Guerra, como você bem colocou, com 7 facadas, 3 delas no pescoço. Peregrini, uma moça de 21 anos, ela foi para casa do namorado. O que aconteceu, Peregrini, aqui no centro da cidade? Uma jovem muito bonita, Paulo. Trata-se da técnica de enfermagem e finalista do concurso Miss Amazonas 2019, Kimberly Mota, foi encontrada morta na madrugada, Paulo, em um apartamento localizado aí no centro da cidade, na Avenida Joaquim Nabuco. Segundo informações, a Kimberly e o namorado, identificado até o momento como Rafael, estavam desaparecidos desde a noite de domingo, quando começaram a ser procurados aí, Paulo. E nessa madrugada, o corpo da Kimberly foi encontrado e o Rafael está desaparecido. Foi no Joaquim Nabuco isso, Peregrini? Foi, Paulo, ali naquela área da Joaquim Nabuco. No primeiro momento eu te passava como Epaminondas, aí eu fui em busca de mais informações, Paulo. Já chegou esse segundo, né, esse segundo endereço, que seria na Avenida Joaquim Nabuco. Ele é namorado dela e como é o nome dela, Peregrini? O nome da moça, Paulo, é a técnica de enfermagem, né, finalista do Miss Amazonas. O nome dela, Paulo, é Kimberly Mota, né? O nome completo dela, na realidade, Paulo, eu tenho aqui nos meus papéis, está aqui, é a Kimberly Karen Mota Oliveira, 21 anos. Lamentável. Já há meses atrás aconteceu também um fato semelhante aqui no centro da cidade, não foi, Peregrini? Foi, Paulo, foi também nessa área daí do centro da cidade, quando uma jovem também foi assassinada. A polícia já está trabalhando no caso e vai repercutir bastante, não tenho dúvida. Peregrini, um homem andava vendendo spray da saliência aqui pelo centro da cidade, foi preso. Não pode estar vendendo nada aqui no centro, né, Peregrini? Não pode estar vendendo nada, Paulo, não pode estar vendendo absolutamente nada. Inclusive o spray da saliência, que segundo as informações, esse que é falso, o pessoal toma sem receita médica, Paulo, pode até não servir para um namoro, porém diz que os batimentos do coração vai a quase 200. Pois é, Peregrini, precisa ter muito cuidado. Até daqui a pouco, então, quando você vai voltar contando tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações e a gente busca sempre as informações. Aconteceu de novo, Paulo Guerra, daqui a pouco, mais uma tentativa de homicídio devido ao triângulo amoroso, a crime passional. Daqui a pouco. 5h56. A Vigilância Sanitária Municipal começou a fiscalizar nesta segunda-feira o uso de máscaras de proteção individual por funcionários e clientes de estabelecimentos essenciais abertos. A medida, conforme decretos 4.821 e 4.822, assinados pelo prefeito Arthur Neto e publicados no Diário Oficial do município, é válida para o comércio e o transporte e integra as ações da Prefeitura de Manaus no enfrentamento ao novo coronavírus causador da Covid-19. A Prefeitura vai intensificar a fiscalização em Iranduba para fazer cumprir o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras. A Prefeitura de Iranduba vai intensificar a partir de hoje a fiscalização nas ruas, repartições públicas, comércios e transportes compartilhados de passageiros com relação ao uso obrigatório de máscaras. A determinação está no decreto número 026 de 4 de maio deste ano, mas segundo o procurador
procurador-geral do município, José Monteiro, boa parte da população não está levando a sério as medidas de combate ao novo coronavírus. Tem gente que pensa até que o período de isolamento social já terminou e não está nem aí para a prevenção. Enquanto isso, os números de casos e também de mortes por Covid-19 não param de crescer em Iranduba, declarou o procurador-geral. O assunto foi tratado na tarde de ontem pelo prefeito Francisco Gomes durante reunião com secretários, entre eles o de saúde Leandro Souza, de educação Hamilton Gadelha, de finanças Ana Viana e o próprio procurador José Monteiro. A vacinação contra a influenza para crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias foi iniciada ontem. A vacinação desse público-alvo na terceira etapa da campanha segue até a próxima sexta-feira, atendendo um calendário do mês de nascimento em 58 unidades de saúde. Calendário do mês de nascimento. O cronograma iniciou com a vacinação de pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março, no primeiro dia da ação, ontem. Nesta terça-feira, a campanha será direcionada para pessoas nascidas em abril e maio. Na quarta-feira, dia 13, para nascidos em junho e julho. Na quinta-feira, dia 14, para nascidos em agosto e setembro. E na sexta-feira, que é dia 15, para as pessoas que nasceram nos meses de outubro, novembro e dezembro. Urucará faz 133 anos. O município está em festas. Paudino Castro. 12 de maio. Urucará completa 133 anos de existência. A Prefeitura Municipal de Urucará informa que, por motivo da pandemia que estamos enfrentando, não haverá atividades comemorativas ao aniversário da cidade. De acordo com a assessoria do prefeito, não estivéssemos passando por esse momento crítico, estaríamos realizando as atividades que ocorrem todos os anos. No entanto, não deixaremos de comemorar dentro das nossas limitações decorrentes dessa terrível e perigosa pandemia. A assessoria ressalta ainda que haverá salva de fogos nesta manhã, publicação de vídeos em homenagem ao aniversário da cidade, que serão publicados na página institucional da Prefeitura do município. Parabéns, Urucará. Paudino Castro para o Jornal da Manhã. 6h33 em Manaus. O nosso bom dia para todos aí em Urucará e parabéns pelos 133 anos do município. A Agência de Desenvolvimento Sustentável adquiriu mais 82 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar do Amazonas nesta semana. Os alimentos serão disponibilizados hoje para a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Assistência Social e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas com vulnerabilidade social. Isso vai acontecer amanhã. 10.000 cestas básicas serão distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social em Manaus devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Os mantimentos foram doados nesta segunda-feira pela Transíria ao governo do Amazonas e à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania para a distribuição dos alimentos. O presidente da Transíria, Gilberto Novaes, ressalta a importância dessa doação. Nós da Transíria, junto com o governo do estado, estamos doando 10.000 cesta básica para as pessoas com maior vulnerabilidade. Esperamos que essa cesta possa ajudá-los nesse momento tão difícil de combate ao Covid e pedimos a Deus que possa nos ajudar para que passemos o mais breve possível por essa situação. 6h04 em Manaus. Apenas 34% do segmento comercial em Manaus está trabalhando com sistemas delivery, drive-thru e semelhantes, o que deverá impactar fortemente o segmento no próximo ano, levando em consideração que este é o responsável por concentrar mais de 99% das micro e pequenas empresas e 52% dos empregos no país. A avaliação é da economista Vanusa Abinader, gerente da Unidade de Relações Institucionais do Sebrae Amazonas. A instituição classifica empresas com número de até 9 empregados como micro e de 10 a 49 como pequenas no segmento comercial. Em Manaus, atualmente, existem 194.000 microempresas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta segunda-feira no Twitter as datas de inscrição nos processos seletivos do segundo semestre de 2020,
que utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, como forma de ingresso no ensino superior. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada poderão ser feitas entre 16 e 19 de junho. O SISU seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, o Tribunal de Contas do Amazonas realizará uma mesa redonda virtual para discutir os desafios da sustentabilidade pós-pandemia do novo coronavírus e seus impactos ao meio ambiente. O debate reunirá grandes expoentes do Brasil e do exterior para tratar a resposta do assunto. A discussão está sendo organizada pela Coordenação de Ações Ambientais do Tribunal de Contas do Estado, com o conselheiro Júlio Pinheiro e com apoio do presidente do tribunal, conselheiro Mário de Melo, e será transmitida ao vivo a partir das 9 horas pelo YouTube da Corte de Contas do Amazonas. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Pedro Guerra. Aproxima-se do número 1000 os casos confirmados de Covid-19 em Manacapuru. Apesar de todo um trabalho das equipes de saúde do município, os números não param de crescer. A cada dia que passa, mais preocupante fica a situação em Manacapuru. O poder público tem feito sua parte, porém, em contrapartida, a população não tem ajudado muito para evitar a proliferação do vírus. Um dos maiores gargalos são as imensas filas em frente aos bancos, Caixa Econômica e casas lotéricas. Por isso, a Prefeitura Municipal, em parceria com a iniciativa privada, instalou uma grande tenda lonada para tentar amenizar a aglomeração das pessoas que buscam receber o auxílio emergencial do governo federal. Sob a tenda haverá equipe de saúde, defesa civil e assistência social. Cadeiras serão espalhadas no distanciamento social recomendado pelas autoridades em saúde, além da disponibilização de álcool em gel e máscaras para as pessoas que não tiverem. A Prefeitura tem recebido ajuda de empresários de órgãos parceiros, que além das doações, vem realizando a aquisição de novos EPIs para os servidores do hospital de campanha do município. Dentre os EPIs estão os macacões impermeáveis, que além de eficazes, evitam contágios, garantindo maior segurança aos profissionais do atendimento aos pacientes. O hospital de campanha também recebeu na manhã de ontem mais 10 cápsulas de ventilação não invasivas doadas pela empresa Transire e Samel, que serão de grande importância para o atendimento naquela unidade hospitalar. O prefeito Beto D'Angelo agradeceu às empresas que têm sido grandes parceiros do município neste momento em que se enfrenta a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o boletim informativo expedido na tarde de ontem, segunda-feira, Manacapuru contabiliza 950 casos confirmados, 228 recuperados, 550 aguardando resultado, 1.075 descartados, 22 internados e 48 óbitos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A Assembleia Legislativa defende medidas de amparo aos profissionais de segurança pública. A Edivanildo Lobo tem os detalhes. Os profissionais da segurança pública do estado estão sendo beneficiados por iniciativas da Assembleia Legislativa do Amazonas durante o período de pandemia da Covid-19. Os deputados estaduais que representam as categorias dos policiais civis e militares e bombeiros militares vêm sugerindo e aprovando projetos de lei visando desde o oferecimento de equipamentos de proteção individual até o amparo financeiro para as famílias de profissionais que morreram em decorrência da doença. Ainda em março, o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Cabo Maciel do PL, solicitou ao governo do estado o envio em caráter de urgência de kits de equipamentos de proteção individual para todos os agentes de segurança pública do interior do estado. Ele também propôs o atendimento prioritário nas unidades de saúde de policiais e bombeiros militares que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O parlamentar defendeu também, e a Assembleia Legislativa aprovou, a indicação de que o governo mantenha o pagamento da gratificação de tropas extraordinária para policiais que possam estar afastados de seus serviços em virtude da contaminação pelo novo coronavírus. No começo de abril, a deputada Alessandra Campelo, do MDB,
propôs que o estado disponibilizasse testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 aos profissionais que estão trabalhando nas áreas essenciais de atendimento ao público, a exemplo dos servidores da segurança pública. Já o deputado delegado Péricles, do PSL, apresentou um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de pagamento de indenização aos dependentes de profissionais de saúde e da segurança pública vítimas fatais da Covid-19 no estado. De acordo com o parlamentar, o valor de R$100 mil deve ser assegurado em um período máximo de 6 meses a partir da data do falecimento ao respectivo dependente. Edivanildo Lobo para o Jornal da Manhã. Agora 6h11 em Manaus, o ex-governador José Melo voltará a receber o pagamento da pensão especial de R$34.500 a partir do mês de maio, após decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas em cessar a suspensão do pagamento. Ele teve o benefício suspenso em fevereiro de 2020, após revogação do artigo 278, que previa o benefício aos ex-governadores do estado. Por meio de nota, a SEAD informou que José Melo voltará a receber o benefício a partir da folha de pagamento de maio, após obter a decisão favorável da Justiça. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai julgar nesta terça-feira uma ação penal ingressada pelo Ministério Público do Amazonas contra o prefeito de Parintins, Bigarcia, e mais 3 réus no processo que trata de irregularidades na gestão da cidade em 2011. Caso ele seja condenado, pode ficar inelegível pelo prazo de até 8 anos. Além do prefeito, são réus no processo Flávio Souza dos Santos Filho, Francisco Walterlinton de Souza Pinto, Fábio Gadelha Cardoso e Luiz Geraldo Freitas Dias. A relatora da ação no tribunal é a desembargadora Nélia Caminha. Após reunião no final da tarde de ontem em que participaram a titular da Secretaria de Estado de Saúde, Simone Papais, os secretários executivos da pasta e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, o juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, Paulo de Brito Feitosa, mostrou-se satisfeito com as ações apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde no atendimento aos pacientes de Covid-19. Ao final do encontro, ficou definida a suspensão das audiências semanais, uma vez que a Suzan passará a enviar a partir da próxima semana boletim com as medidas adotadas pelo governo do Amazonas para o enfrentamento da pandemia. O governador decreta luto por mortes causadas pela Covid-19 e anuncia que vai definir com demais poderes medidas mais rígidas de isolamento. O governador Wilson Lima anunciou ontem que decretou luto por 3 dias por mortes decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Neste fim de semana foi ultrapassada a marca de 1.000 vidas perdidas no Amazonas em razão da pandemia da doença. Wilson Lima também adiantou que hoje vai se reunir com representantes dos demais poderes e órgãos de controle para definir medidas mais rígidas de isolamento social. Segundo o Wilson Lima, o estudo encomendado pelo governo do Amazonas indica que o estado já atravessava o pico de casos de Covid-19 no início de maio. O estudo também aponta a necessidade de análise do comportamento da curva de incidência, o que vem sendo feito para avaliar, inclusive, a possibilidade de um repique de casos. Nós ultrapassamos a casa de 1.000 mortos aqui no estado do Amazonas. Hoje o governo do estado está decretando luto oficial por 3 dias e bandeiras a meio mastro, lamentando essas mortes que foram ocasionadas pelo coronavírus. Nós temos aqui algumas medidas de restrição que foram adotadas, mas amanhã estou reunindo com os poderes, com a indústria e para o comércio, para a gente reavaliar e a possibilidade da gente estabelecer medidas mais restritivas, porque quanto maior for o isolamento, mais rápida a possibilidade da gente sair dessa situação e começar a retomar a nossa rotina.
Segundo Wilson Lima, o governo do estado vem se preparando para enfrentar o aumento de casos de síndromes respiratórias desde novembro do ano passado, quando a Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM, apontava tendência de crescimento de casos, principalmente por conta do período chuvoso no Amazonas. Isso nos ajudou. Por outro lado, também acabou comprometendo todo esse nosso planejamento. E todo mundo sabe o quanto é precária a nossa rede de saúde, como nós recebemos a rede de saúde, e isso acabou fazendo com que nós tivéssemos superlotações nas unidades. O governador ressaltou as medidas tomadas na ampliação de leitos. Nós colocamos para funcionar aqui um hospital que só funcionava com 30% da sua capacidade. Dos 350 leitos que nós tínhamos aqui, apenas 130 estavam em funcionamento, e nós colocamos esse hospital para funcionar com toda a sua totalidade, que é o Delfino Aziz, é referência para o atendimento do Covid-19. Então, só lá nós abrimos mais de 200 leitos, incluindo leitos de UTI, leitos clínicos. O Wilson Lima também destacou a abertura do Hospital de Combate à Covid-19 na Universidade Newton Lins. Também abrimos um outro hospital universitário também. Nesse hospital, nós já temos algo em torno de 100 leitos, sendo 16 UTI e os outros clínicos, e com capacidade de aumentar até 400, dependendo do retorno que a gente tiver do governo federal para aquisição de respiradores e profissional. 6:16 em Manaus. Covid-19, casos confirmados no Amazonas chegam a 12.919, com 31 óbitos nas últimas 24 horas. 320 novos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram registrados ontem no Amazonas, totalizando 12.919 em todo o estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, nas últimas 24 horas foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, elevando o número de mortes para 1.035. O boletim aponta que 4.810 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.685 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias, e se recuperam da doença. Dos 12.919 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 7.264 são de Manaus e 5.655 do interior do estado. Além de Manaus, 56 municípios têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 950, Parintins, 417, Tefé, 362, Tabatinga, 320, Coari, 298, Santo Antônio do Içá, 267, Iranduba, 236, Careiro Castanho, 234, Rio Preto da Eva, 218, Itacoatiara, 215, Maués, 182, Presidente Figueiredo, 169, Altazes, 162, São Paulo de Olivença, 160, Carauari, 122, Amaturá e Boca do Acre, 98, São Gabriel da Cachoeira, 97, Anuri, 91, Tonantins, 81, Tapauá, 78, Benjamin Constant, 69, Urucará, 62, Silves, 52, Barreirinha, 47, Nova Olinda do Norte, 38, Beruri e Manaquiri, 35, Barcelos e Novo Airão, 34, Fonte Boa e Maraã, 33, Careiro da Várzea, 30, Borba, 29, Novo Aripuanã, 27, Canutama, Itapiranga, Lábrea e Urucurituba, 22, Jutaí, 18, Apuí, 17, Manicoré, 15, Nhamundá, 14, Eirunepé, 13 e Boa Vista do Ramos, 12. Os municípios de Anã
Cunamã e Caapiranga têm 11 casos cada um. São Sebastião do Atumã tem 10, Codajás 8, Japurá e Santa Isabel do Rio Negro 7 casos cada um. Humaitá 6 casos, Alvarães 2 e os municípios com apenas um caso confirmado de Covid-19 são Atalaia do Norte, Juruá e Pauini. Os 38 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 344, são Manacapuru 48, Tabatinga 35, Coari 34, Parintins 33, Itacoatiara 27, Tefé 21, Maués 20, Iranduba 18, Altazes 16, São Gabriel da Cachoeira 10, Presidente Figueiredo e Benjamin Constant 7, Careiro Castanho e Tonantins 6, Santo Antônio do Içá e Rio Preto da Eva 5, Beruri, Novo Airão e Borba 4, São Paulo de Olivença, Amaturá, Barcelos, Fonte Boa e Novo Aripuanã 3, Tapauá, Urucará, Silves, Manaquiri e Manicoré 2 e Carauari, Anuri, Barreirinha, Nova Olinda do Norte, Itapiranga, Jutaí, Nhamundá, Caapiranga e Codajás, um óbito cada um. Polícia. Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, estamos aí, Paulo Guerra, se ligar eu falo, se não ligar eu não falo, e aí a gente vai começando, Paulo Guerra, falando no segundo momento já do noticiário de polícia, Paulo Guerra, já que logo no começo dessa edição, eu e Paulo Guerra já comentávamos de muitos assaltos na cidade, muitas ocorrências policiais durante a noite e madrugada. Ainda chove em Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi espancado por populares na rua Antenor Cavalcante, no bairro Zumbi dos Palmares. Segundo os relatos da polícia que passou à imprensa, esse homem estava cometendo assalto quando a população se revoltou, reagiu e deu-lhe uma pisa no bandido. O suspeito tentou fugir, sabe? O ladrão ainda tentou correr, mas pegaram ele e meteram uma pisa. Ele ainda tentou subir numa árvore para se esconder. Aí o pessoal lá de baixo: o que será? Do que se trata? É um bem-te-vi? É um roxinol? É o passarinho da morte? Não! É o passarinho ladrão! Apanhou e apanhou muito! Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Zumbi dos Palmares, coração da zona leste da cidade. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia na Rua, Secretaria de Segurança como um todo, trabalhando e trabalhando muito, tirando armas e bandidos de circulação. Assim aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em mais uma grande ação da Rocan, que tirou bandido de circulação e também apreendeu armas a noite passada. A Rocan, que tem o comando do Major Werner. Com certeza, daqui a pouco, o Corpo de Bombeiro nas ruas, muita chuva, casas alagadas na área da zona leste de Manaus. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi baleado na barriga. Isso foi à noite de ontem. O crime aconteceu na rua Genipapo, lá no bairro de Santa Etelvina. O bandido cruel, impiedoso, desgraçado. Um homem foi baleado na barriga após correr dos criminosos lá na rua Genipapo. Segundo as informações, o homem caminhava pela rua quando o ocupante de um carro modelo Classic de cor branca, os bandidos saíram do carro e anunciaram um assalto. A vítima e outras pessoas que estavam na rua correram com medo, desesperados. Os assaltantes frios, cruéis, bandidos, covardes, ainda atiraram contra as pessoas, e um homem conhecido como Amauri acabou aí caindo no chão com um tiro na barriga. Tomara que a polícia pegue esses desgraçados, mandem para a cadeia e que lá eles apodreçam.
Tem mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra, vítima de agressão física no pronto-socorro João Lúcio. Era noite passada e logo após dar entrada no pronto-socorro, bastante ferido, ele acabou morrendo. O corpo ainda está lá na pedra do pronto-socorro João Lúcio. Uma perseguição policial cinematográfica aconteceu ontem. A polícia militar mais uma vez nas ruas, a polícia militar mais uma vez tirando bandidos de circulação. Uma perseguição policial resultou em um acidente e um policial ferido ontem na Avenida Djalma Batista. Segundo a polícia, a equipe tentou abordar uma dupla que estava em uma moto, porém eles prenderam fuga e durante a perseguição eles acabaram colidindo com a traseira de um carro, que ocasionou também aí a batida da viatura, né? E graças a Deus aí não houve nada demais. O sargento ficou ferido, mas com ferimentos leves. Um dos suspeitos conseguiu fugir, o outro a polícia prendeu. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Noite e madrugada, Milton Cabral. Onde o passarinho da morte. O Hamilton já abriu a gaiola do passarinho da morte, nós vamos informando. Vamos dizendo novamente, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ratificando a informação de que um homem morreu por agressão física. Ele deu entrada à noite de ontem no pronto-socorro João Lúcio. Ele chegou muito ferido, ele chegou no bico do urubu, ele já estava mais para lá do que para cá. Aliás, já não havia jeito de recuperar a vida desse homem. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O corpo já está no necrotério, na pedra do João Lúcio. As informações dão conta de que o homem aparenta entre 25 e 30 anos e morreu na paulada, após ele ser muito bem atendido. Muito pouco havia o que fazer nesse homem e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Será que ele já aguenta a parada? Vamos lá, hein? Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 7 golpes de faca pelo corpo, 3 deles no pescoço. O assassinato aconteceu no bairro do Japim. A vítima, segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tinha entre 20 e 22 anos de idade. Era um moço jovem que conheceu a morte a noite de ontem e a morte foi apresentada a ele na ponta de uma faca. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um crime que deve repercutir muito hoje em Manaus. A morte de uma finalista do Miss Amazonas do ano passado, 2019. A jovem de 21 anos, Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 21 anos, foi assassinada a facadas. O corpo foi encontrado nesta madrugada em um apartamento no centro da cidade, mais precisamente na Avenida Epaminondas. O corpo da jovem estava jogado, cheio de facadas pelo corpo. O principal acusado do crime é o namorado da vítima, conhecido como Rafael. A polícia já está trabalhando no caso. A jovem era uma jovem muito bonita, de apenas 21 anos de idade, já tinha concorrido aí a vários concursos aí de beleza. Inclusive uma das fotos mostra aqui ela com uma faixa de Miss Urucará.
A Kimberly Karen Mota de Oliveira, infelizmente, foi assassinada e possivelmente pelo namorado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da chuvosa noite e madrugada na cidade. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade mais uma vez. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.266 acumulou e a quadra saiu para 60 apostas, cada uma vai receber R$6.314,23, enquanto o terno vai pagar para 4.870 apostadores R$116,98. Para o Duque foram 110.949, R$2,82 para cada um. As dezenas sorteadas da quina foram estas: 04, 10, 18, 58 e 72. Repetindo: 04, 10, 18, 58 e 72. Foi o concurso 5.266. A Loto Fácil, concurso 1965, acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 9 milhões. 14 acertos, 464 apostas, cada uma vai receber R$1.946,34. Dezenas sorteadas: 01, 02, 04, 05, 06, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, fecha o jogo, 25. Últimas notícias. Em meio a tensões no Brasil e no exterior, o dólar subiu e aproximou-se da cotação recorde. O dólar comercial terminou ontem vendido a 5,82, com alta de 0,084, mais 1,47%. E o dia também foi marcado por perdas no mercado de ações. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou a segunda-feira aos 79.065 pontos, com queda de 1,49%. As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, ainda pressionadas por sinais de uma nova onda de infecções por coronavírus na região e também na Europa, e após a divulgação de dados fracos de inflação na China. O índice japonês Nikkei caiu 0,12% em Tóquio, enquanto o chinês Xangai Composto caiu 0,11%. O Hang Seng cedeu 1,45% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi se desvalorizou em 0,68% em Seul, e o TAIEX registrou queda de 1,21% em Taiwan. No Japão, destaque negativo para ações das montadoras Toyota, menos 1,97%, e a Honda, menos 3,48%, que divulgaram balanços nesta madrugada. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia e ficou no vermelho. O Standard & Poor's ASX 200 caiu 1,07%. Pedidos de seguro-desemprego crescem 22% no mês passado em relação a abril de 2019, diz o governo. Segundo dados do Ministério da Economia, foram 135.575 pedidos a mais em abril deste ano que em abril de 2019. Em relação a março deste ano, aumento foi de 39,4%. No dia em que o Conselho Nacional da Amazônia Legal iniciou um conjunto de operações contra atividades ilegais em áreas protegidas a partir do Pará, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o emprego das Forças Armadas para essa finalidade não pode se dar por tempo indefinido, mas colocou a estratégia como alternativa aos quadros reduzidos de órgãos de fiscalização como o IBAMA e o ICMBio.
O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou nesta segunda-feira que a posição comum no Tribunal Superior Eleitoral é por não prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores, mesmo que seja preciso adiar as eleições municipais de 2020 no mês de outubro. Por causa da incerteza causada pela pandemia de Covid-19, são estudadas opções como o adiamento do processo para dezembro. Barroso assumirá a presidência do TSE no final deste mês e comandará o processo eleitoral deste ano. Um dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, contestou o trabalho da Polícia Federal em relação à investigação da facada que o então candidato à presidência da República levou em setembro de 2018 em Juiz de Fora. Em entrevista ao programa Aqui na Band, o advogado afirmou que uma testemunha apavorada acusa o PT de mandante do atentado a Bolsonaro. O Ministério da Defesa divulgou uma nota nesta segunda-feira na qual informou que apura-se militares receberam de forma indevida o auxílio emergencial de R$600. O auxílio destinado a ajudar trabalhadores informais durante a crise na economia provocada pela pandemia do coronavírus foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionada por Jair Bolsonaro. O Ministério da Defesa informou que foi identificada com o apoio do Ministério da Cidadania a possibilidade de recebimento indevido de valores referentes ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus por integrantes da folha de pagamentos deste ministério. O mundo nesse início de manhã, 5 marinheiros, incluindo um guianense equatorial e 3 russos, foram sequestrados em ataques piratas a 2 navios em águas territoriais da Guiné Equatorial, anunciaram as rádios públicas e a embaixada russa. 2 outros marinheiros estrangeiros foram feridos por balas nos ataques e atualmente estão hospitalizados na Clínica Paz de Malabo, segundo o mesmo comunicado. Cafés da Espanha reabrem após número diário de mortes cair. Cidades como Madrid e Barcelona, no entanto, ainda permanecem com as portas de cafés fechados. Na Ásia, países que estão retomando lentamente as atividades econômicas viram um ressurgimento de casos de Covid-19. As salas de aula desinfetadas na Coreia do Sul esperavam a volta dos alunos na próxima quarta-feira, mas vão continuar vazias por pelo menos mais uma semana. Em 3 dias foram 86 novos casos em Seul, todos relacionados a um bairro com muitos bares e casas noturnas. O governo voltou a ordenar o fechamento desses lugares em toda a capital e agora tenta rastrear 5.000 pessoas que frequentaram a região no fim de semana. Enquanto isso, preferiu adiar a volta às aulas, já que não tem como testar ainda mais de 600 mil alunos. Na China, testar extensivamente a população de Wuhan voltou a ser prioridade. A cidade onde a pandemia se originou voltou a apresentar um foco da doença no fim de semana. 6 moradores de um mesmo condomínio foram diagnosticados. A Comissão Econômica da ONU para a África divulgou um relatório com 7 estratégias para os países africanos ultrapassarem a crise causada pela pandemia de Covid-19. Até o momento, pelo menos 42 países do continente aprovaram bloqueios parciais ou totais. Segundo a ECA, essas medidas são necessárias, mas têm consequências econômicas arrasadoras na região. E aqui no Brasil, a Confederação Israelita repudia a mensagem do governo que remete à lema nazista. Mensagem da Secretaria de Comunicação do Planalto diz: o trabalho, a união e a verdade nos libertarão. Frase: o trabalho liberta está na entrada do campo de extermínio de Auschwitz. O Brasil chegou aos 168.331 casos confirmados e a 11.519 mortes pela Covid-19. As informações disponibilizadas ontem pelo Ministério da Saúde no balanço diário da pasta sobre a pandemia do novo coronavírus mostram que 69.232 pacientes estão recuperados. A Polícia Federal fará agora de manhã a exibição do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, conforme determinou o ministro do STF, Celso de Mello. O ex-ministro Sérgio Moro diz que nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro cobrou a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio. Também serão ouvidos nesta terça-feira, mas à tarde, no Palácio do Planalto,
os ministros Braga Neto da Casa Civil, Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo. Foram ouvidos ontem o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Ramagem afirmou que tem o apreço da família do presidente, mas negou ter intimidade. Valeixo disse que Bolsonaro queria alguém com maior afinidade do comando da corporação. E governadores de 3 estados já se posicionaram contra a inclusão na lista de serviços essenciais as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes, conforme decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado em edição extra no Diário Oficial da União. Não irão seguir as novas diretrizes os governadores Rui Costa da Bahia, Camilo Santana do Ceará e Helder Barbalho do Pará. Ainda que o governo federal estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. Ou seja, na prática, os decretos presidenciais não são uma liberação automática para o funcionamento de serviços e atividades. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Nunca ofendi nem ameacei ninguém, diz Bolsonaro sobre vídeo de reunião com Sérgio Moro. Folha de São Paulo. Governadores podem barrar serviços essenciais anunciados por Bolsonaro, garante STF. O Estado de São Paulo. Presidente disse que queria diretor com quem tivesse afinidade, diz ex-chefe da PF. Planalto Central, Correio Brasiliense. 189.695 militares receberam auxílio emergencial de R$600, totalizando 113,8 milhões de reais. Valor econômico. Pressão externa faz dólar fechar perto de 5,82. PIB pode cair até 2 dígitos, indicam projeções. Estado de Minas. Bolsonaro diz que atenderá a Guedes 100% e vetará reajuste de servidores. No Recife, o Jornal do Comércio. Começa nesta terça-feira isolamento social mais rígido em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Parecer do Tribunal de Contas da União defende adiamento do Enem. Porto Alegre, 0 hora. Das brigas de casal ao som alto das lives, os síndicos nunca trabalharam tanto durante pandemia. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Comércio e serviços cobram definição. A crítica, avanço da pandemia no interior do estado, em tempo, emendas de 55 milhões para a saúde no Amazonas. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.